Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva cada um de nós em energias de muito amor, de muita luz, fortalecendo e amparando os nossos corações. Eu vou convidando assim todos vocês a fecharem os olhos. E nós vamos, neste momento, serenando os nossos corações, trazendo para nossa imagem, para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a figura do nosso Mestre querido. Imaginando que nesse instante Ele abre os seus braços e olha para cada um de nós com alegria, direcionando o seu olhar de amor, de fraternidade, de encontro ao nosso. E assim, Mestre, na certeza que nós temos do seu amor, da sua presença, nós vamos entrelaçando os nossos corações ao seu, rogando que nesse instante, através desta comunhão, nós estejamos amparados pelo seu amor e pelo amor do nosso Pai. Que as energias que nós viemos aqui buscar promovam no nosso espírito a alegria de viver, a coragem para enfrentarmos os desafios que a vida coloca diante de nós. E nós temos a certeza de que o seu amor nos envolve. E assim, nessa certeza plena, nós pedimos que nos leve de encontro ao nosso Pai, esse Pai amoroso, para que possamos agradecer a Ele as nossas vidas. Nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, e livra-nos de todos os males, principalmente os males que ainda habitam os nossos corações. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que nós estejamos amparados, por essa misericórdia. O tema de hoje é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estudando esse tema, eu pude perceber o quão frágeis nós ainda somos em matéria de amar, de amar ao outro e de amar o nosso próximo. Então Jesus, Ele coloca para nós essa condição de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, para que nós possamos fazer um pouquinho mais, para que nós tenhamos essa condição de olhar para o outro da forma com que Ele olha por cada um de nós. Esse estudo eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, e também do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem muitas referências importantes para essa reflexão. O novo mandamento. Jesus, lá na última ceia, Ele fala para os apóstolos
que ele acrescentaria um novo mandamento, e que esse seria um novo mandamento, ele seria diferente do primeiro que já era instituído, né, na lei mosaica, que era o de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, que a partir daquele momento ele deixaria para nós essa condição de amarmos o outro como Jesus nos ama. E na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 179, ele traz da seguinte maneira: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre a absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade do seu coração. A recomendação que vos ameis uns aos outros como vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com os irmãos que se amparem efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu na intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e quem se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações do companheirismo entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos, no instante da última ceia, preparando cada um deles para o momento que viria, dos seus testemunhos, pois ele haveria já passado para todos nós, para todos os seus discípulos, o exemplo da sua vida. Como era a regra de viver no mundo, de caminhar no mundo, e mesmo assim manter-se em comunhão com os ensinamentos de Deus, pois foi isso a vida do Cristo enquanto aqui ele esteve. E ele queria deixar para todos eles essa condição de que naquele momento de sacrifício íntimo, das nossas dores, das manifestações dos nossos sacrifícios, mesmo assim, nós continuássemos a nos amar. Mas não da maneira como havia sido feita até aquele instante, de amar o nosso semelhante como nós nos amávamos, porque nós nos amávamos e ainda continuamos nos amando de forma ainda precária. E muitas vezes, diante de algo que a pessoa faça, diferente das que nós julgamos assertivas e oportunas, nós começamos a diminuir o nosso sentimento. Ou muitas vezes a nos afastar dessa pessoa, porque o caminho que ela escolheu se diverge do nosso. E ele nos apresenta que mesmo assim, que mesmo nessa condição de diferença um dos outros, nós precisamos seguir nos amando da forma com que ele nos ama.
Porque eu tenho certeza que a maioria de nós, em alguns momentos das nossas vidas, fazendo as nossas reflexões, nós julgamos que nós não merecemos esse amor, que nós ainda estamos distante. Mas mesmo assim, Jesus, Ele segue nos amando. Em nenhum instante Ele coloca a cada um de nós numa situação de terceirizado, né? De segundo plano, deixando que esse amor diminua. E por que Ele fala para nós assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Porque eu tenho certeza que Ele segue nos amando. Para que nós pudéssemos fazer uma retrospectiva da vida dele enquanto ele aqui esteve encarnado. Toda a sua passagem, toda a sua caminhada, ele falou para nós de esperança, ele nos reergueu. Diante da mulher adúltera, ele pergunta: quem está na condição de jogar a pedra? Diante de todas as circunstâncias, ele olha para nós e pergunta se nós temos condições de colocarmos a toga de juiz sobre os nossos ombros. Porque não era isso que ele fazia. Ele olhava para nós como espíritos imortais, sabendo das nossas imperfeições, mas sempre apostando em quem nós haveremos de nos tornar. E munindo a cada um de nós com esse amor, para que esse amor nos motivasse a seguirmos sempre esse caminho diferenciado. E ali mesmo, naquele instante da última ceia, ele faz várias recordações, falando que o reino de Deus, né, não é desse mundo, mas que nós haveríamos de vencer todas essas barreiras e atingirmos esse reino tão esperado por cada um de nós. E hoje nós já compreendemos que esse reino, ele é instituído dentro dos nossos corações, através das nossas vivências e das nossas escolhas acertadas e felizes. Mas que para isso demanda essa caminhada, que é necessário irmos mais além, fazermos essa busca de quem nós realmente somos e de quem é o nosso próximo. Quem nós estamos instituindo como nosso próximo, né? Que é o que o primeiro mandamento lá, ele nos diz, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o doutor da lei, lá na passagem do bom samaritano, ele pergunta para o Cristo, quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus devolve a pergunta para ele, quem você instituiu como seu próximo? Quem nós estamos instituindo hoje como nosso próximo? Nós estamos instituindo como nosso próximo os nossos pares? Apenas os nossos familiares? Apenas aquele amigo que se afina com as nossas ideias, com os nossos ideais, que leva a vida de acordo com as ideias que nós também levamos? Porque se for assim, nós ainda não compreendemos que é necessário amarmos a todos. Que somente desta forma nós haveremos de instituir essa felicidade dentro dos nossos corações. Para isso, nós vamos concordar com tudo o que os outros fazem? De certo que não. Porque Jesus, ele não concorda com todos os nossos equívocos. Aliás, ele não concorda com os nossos equívocos. Mas jamais ele condena o pecador, e sim o erro. E é isso que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com ideias diferentes das nossas. Nós precisamos ignorar aquela ideia, mas ainda assim seguir com apreço para com aquela pessoa. Pararmos de colocarmos tudo como dois lados, que é como nós estamos sempre fazendo. E nesse amor
que Jesus nos coloca nessa condição de olharmos para a vida dele enquanto ele esteve aqui. E ter essa amplitude de que em nenhum momento ele nos julgou. Ele caminhou por entre nós, ele almoçou, ele fez a sua ceia, ele repartiu o pão, o peixe, ele fez distinção? Não. Ele acolhia todos aqueles que chegavam ali. E com isso, ele quer dizer para nós que nós devemos sair dessa linha de vingança, de separação e desse olhar de misericórdia. Emmanuel, na mensagem A Cortina do Eu, ele traz um trecho que diz assim: habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. E é verdade. Muitas vezes eu me pego nessa situação. Quando alguém que eu admiro, ela está seguindo uma linha diferente, mesmo eu compreendendo que ela é superior ao meu ponto de vista, no primeiro momento, mexe comigo. Porque é isso que ele está dizendo. Nós estamos projetando no outro a nossa imagem. Nós estamos colocando no outro as nossas expectativas. Enquanto nós precisamos colocar quais expectativas? A expectativa de que aquele caminho ainda não me pertence, mas ele pertence para o meu semelhante. E é um caminho que vai trazer para ele, naquele momento, uma felicidade, uma realização, ou até mesmo provações, mas que são provações que cabe a ele experimentar. E o que cabe a mim a fazer nesse instante? Ser um bom amigo. Compreender que aquele momento é o momento dele. Então, o primeiro mandamento, ele institui para cada um de nós um dever. Eu preciso amar o outro como eu me amo, porque tudo que eu quero de bom para mim, eu vou querer para o outro, e eu já aprendi que a lei de causa e efeito, ela atinge a todos nós. Então, é um princípio de inteligência. Se eu quero o meu bem, eu preciso também querer o bem do meu semelhante, porque eu vou receber de acordo com o que eu oferto. A segunda, ela já é um passo a mais na nossa evolução. Eu não tenho expectativa de apenas receber. Eu tenho a expectativa de que o outro seja feliz, seguindo livre, libertando, permitindo que ele trilhe o seu caminho da melhor forma. Porque já compreendo que nós somos todos filhos do mesmo Pai. É algo fácil? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós ainda não compreendemos esse amor que liberta. Esse amor que permite que o outro seja feliz. Nós queremos, a maioria das vezes, prender o outro às nossas satisfações. Que a realização dele seja atrelada às minhas realizações. Mas não é assim. Somos seres individuais e cada um de nós vai seguir de uma forma diferente um do outro. E nessa linha, nós vamos nos deparar lá quando Jesus está conversando com Pedro, que Pedro foi o apóstolo que mais conviveu com o Cristo enquanto Jesus fazia as suas pregações. Jesus, ele conviveu na casa de Pedro. E Pedro, ele tinha dentro do seu coração que ele era o apóstolo que mais amava o Cristo. E nós conhecemos a personalidade de Pedro. Era uma pessoa rude, né, que gostava de que as coisas prevalecessem
acordo com as ideias que ele acreditava, muitas vezes ele tinha momentos de contendas com o Cristo por conta dessa sua personalidade. E num determinado momento, Jesus ele vira para Pedro, ali na última ceia, e ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele repete essa pergunta. E Pedro se sente indignado, né? Como assim, mestre? Eu já dei provas do meu amor. Eu já disse o quanto eu amo, o quanto eu sou capaz de lutar pelos seus princípios, pela sua vida. E Jesus, ele diz para ele que ele ainda o negaria. Que haveria um momento em que ele deixaria de falar desse amor, né? Que ele não teria coragem de deixar isso explícito. Mal sabia Pedro que nesse mesmo dia, né, Jesus ao ser ali aprisionado, Humberto de Campos nos narra que Jesus ali na prisão, e Pedro é indagado por um dos soldados, e o soldado pergunta, né, se você não é um dos seguidores do Nazareno, e o Pedro diz que não. E o soldado pergunta de novo, mas você é sim, e ele fala que não. E naquele instante ele olha para a grade, né, da prisão, para a janela, e o olhar dele se encontra com o olhar de Jesus. E naquele instante Pedro abaixa a cabeça e olha mais uma vez, e ele percebe que o olhar do Cristo em nada tinha alterado. Que a sua negação não tinha modificado em nada o tamanho do amor que Jesus tinha por ele. Ele não encontra naquele olhar nenhuma reprovação. Ele encontra ali um olhar de serenidade, como a dizer que está tudo certo. Porque Jesus, ele apresenta para nós essa proposta de que nós nos amemos uns aos outros, como ele nos ama. Mas mesmo quando nós não amamos o nosso semelhante da forma com que ele espera, ele segue nos amando. Ele segue compreendendo as nossas limitações. Foi isso que ele quis dizer para Pedro naquele instante. Que mesmo quando nós fraquejarmos, quando as nossas pernas não dessem conta dessa caminhada, quando as dores parecessem maiores do que as nossas forças, ele estaria ali para nos sustentar com o seu olhar e com o seu amor. Então Pedro, ele compreende. E depois, quando Jesus ele retorna, né, ali no momento da ressurreição, e Jesus mais uma vez faz para ele essa pergunta, e Jesus ele faz uma outra colocação. Ele diz para Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, mestre, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E é isso que o Cristo ele espera de cada um de nós nesse instante. Que mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas preocupações, de todo esse cenário incerto, de toda a nossa fragilidade, pois nós as temos, que nós sigamos apacentando as ovelhas. Que nós sigamos apacentando, acalmando os nossos próprios corações. E isso só é possível quando nós aprendermos a recorrermos ao Evangelho. E essa lição ela fica tão clara para Pedro, que nós vamos conhecendo essa trajetória desse irmão e nós vamos percebendo que toda a sua vida, ali no exercício das suas atividades na Casa do Caminho, ele sempre colocou o amor ao semelhante em primeiro plano, transformando a sua casa num posto de acolhimento, depois mudando de cidade
para que a casa do caminho ela fosse expandida, e tantas vezes sendo levado a lugares, muitas vezes onde ele imaginava que não teria os recursos materiais necessários, mas sempre confiando e com essa proposta de amar uns aos outros, como o Mestre havia os amado em todo o seu ministério de amor, enquanto caminhou com eles. E depois de um tempo, nós vamos conhecer um Pedro já mais velho. Vamos ter ali um encontro de Pedro com Paulo. E sabemos qual era a tarefa de Paulo, né? Antes, enquanto Saulo de Tarso, que era destruir o cristianismo, porque ele ainda não tinha compreendido, não tinha tido o encontro com o Mestre. E quando Paulo vai até a casa do caminho, à procura de Simão Pedro, ele age com prudência, pede para que Paulo se recolha, né, numa hospedaria, para que eles possam traçar um plano de ação, mais uma vez ensinando para nós que nesse amor é necessário a prudência. O Evangelho está nos ensinando que nos amarmos uns aos outros como o Mestre nos ama, nos ensina também prudência. Que não é nos colocarmos em campo sem essa base, sem esse escudo. Então, Pedro, quando ele tem esse contato com Paulo, ele reconhece ali alguém já transformado, um coração capaz de colocar esse amor também, e reconhece que é importante o auxílio daquele irmão na causa cristã. Mostrando para nós mais uma vez que as diferenças elas podem ser usadas a favor do bem e a favor do amor, quando as diferenças se respeitam. Quando nós não temos a proposta de querer que o outro leia de acordo com a nossa cartilha de vida, porque aquilo que serve para mim, muitas vezes não serve para o meu próximo. Então Paulo, ele começa essa labuta, né, de divulgação do Evangelho, e chega um momento que ele precisa ir para longe para pregar o Evangelho. E nós vamos nos deparar numa das epístolas que o Evangelho ele está fragilizado, e por conta do judaísmo, Tiago ele tinha uma forma de querer contornar as situações para que houvesse menos divergência. E Paulo ele discorda. E lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 5, nós vamos deparar com uma parte tão importante a esse amor com respeito, a esse amor com entendimento às diferenças. Paulo e Tiago, diante de uma situação de divergência, Barnabé fica totalmente transtornado com aqueles pontos de vista que se convergem e pede para que Pedro faça algo a favor daquela situação. Então Paulo, eloquente como era, ele usa toda a sua eloquência para falar do Evangelho e para demonstrar que Tiago estava errado no seu ponto de vista. Então Pedro ele se recolhe, ele silencia, e dentro do silêncio do seu coração, Humberto de Campos nos narra que ele ouve a voz do Cristo a dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Pedro ele olha para aquele público e pede para que Paulo faça as considerações finais do Evangelho.
sem entrar em discussão, compreendendo que naquele momento apenas o Evangelho de Jesus era capaz de acalmar e confortar aqueles corações. Nós ainda estamos longe de conseguir colocar o Evangelho do Cristo em todas as nossas ações. Nós não conseguimos tirar, a maioria das vezes, a nossa emoção e pensarmos friamente ou silenciarmos. Mas já chegou o momento de nós olharmos o nosso próximo como nosso igual. Todo esse processo que nós estamos vivenciando de incerteza só mostra para nós que quem comanda o mundo é o nosso Pai. E Ele mandou aqui esse mestre para que colocasse em prática uma regra de conduta e de bem viver, cujo ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, e esse acrescentar como Ele nos amou e segue nos amando. Que nós possamos nos envolver desse amor e dessa misericórdia infinita do nosso Mestre por cada um de nós, e sairmos daqui hoje desejando uma transformação, mas uma transformação de amor e de esperança. No silêncio dos nossos lares e dos nossos corações, nós somos sim capazes de transformar o mundo, desde que nós estejamos com as nossas mãos entrelaçadas às mãos do Cristo, e que Ele nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos mais uma vez nos envolvendo com essas energias amorosas, sentindo que nesse instante essa espiritualidade amiga aproveita o nosso pensamento de comunhão para recolher de cada um de nós as energias necessárias a este planeta. Nós vamos vibrando e lembrando que vibrar é desejar. Nós vamos desejando a paz de todas as nações. Nós vamos desejando que todos os nossos irmãos que se encontram no poder possam serem envolvidos nesse instante por este amor, por esta luz que acalma e principalmente essa luz que promove a reflexão. Vamos vibrando por todos os lares, em especial por aqueles lares que ainda não conhecem o poder da oração. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que de forma equivocada voltaram ao mundo espiritual, abreviando as suas vidas físicas. Que eles sejam nesse instante envolvidos por esta energia de amor e de esperança. Nós vamos vibrando por todas as religiões, desejando que todas elas tenham o mesmo propósito e que este seja o de transformar o homem em criatura melhor. Nós vamos assim vibrando por esta casa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reabastecendo o nosso espírito. E vamos vibrando pelos nossos lares, acreditando que nesse instante os nossos lares está sendo envolvido por todas as energias necessárias ao nosso bem-estar.
E assim, nesse instante, onde nós nos colocamos à disposição de oferecer o nosso melhor, nós vamos nos colocando agora na condição de filhos amados e esperando o lenitivo do passe. Vamos convidando os nossos amigos da Câmara de Passe. E assim, em comunhão com toda essa espiritualidade, nós vamos serenando os nossos corações, fazendo uma respiração profunda, permitindo que essas energias possam adentrar todo o nosso ser. Vamos sentindo que elas massageiam a nossa face, percorre o nosso pescoço e vai massageando os nossos ombros, se estendendo pelos nossos braços e iluminando as nossas mãos, percorrendo todo o nosso tórax, as nossas pernas, iluminando os nossos pés. E assim, Mestre querido, nós pedimos o seu amor para que essas energias elas possam fortalecer o nosso mundo íntimo, apaziguando as nossas emoções, reacendendo a nossa fé e dando a cada um de nós a coragem necessária para vivermos o bom combate. Mestre, e nesse instante, nós te sentimos junto a cada um de nós, unido a essa espiritualidade e direcionando o seu amor aos nossos corações. E nós te pedimos assim, que sê conosco neste momento e em cada momento do nosso viver. Que assim seja, graças a Deus. Nós desejamos uma boa noite a todos, um excelente retorno aos seus lares e que o amor de Jesus fortaleça os vossos corações.